A paz do Senhor, igreja amada, igreja congregacional, a paz do Senhor, pastor Manuel, a sua esposa tão amada. Obrigado pelo convite de estar aqui com você nesse momento para compartilhar uma porção da palavra de Deus. Eu gostaria de ler com você, com todos vocês que me ouvem, né, que está aí sendo alcançado pela minha voz. Desculpa, eu estou muito resfriada, mas não vai nos impedir de falar do amor de Deus para a tua vida. No livro de Hebreus, capítulo 12, tem um texto muito interessante. Toda a Bíblia, ela é muito interessante, não é verdade? Ela nos fala de alguma forma e nos fala de formas profundas. A Bíblia tem como prioridade, né? A palavra de Deus, ela vai na divisa, né? Na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, pensamento e intenção de coração. Então a palavra de Deus é eficaz para trazer ao homem libertação, cura, mudança comportamental. A Bíblia é a palavra de Deus, né? Um livro escrito por inspiração do Espírito Santo. Então, eu quero deixar esse texto aqui, a gente vai estudar um pouquinho dele. Fala assim, portanto, Hebreus 12, 1. Também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Versículo 2: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Esse texto tem falado muito na minha vida. Eu ministrei, acho que domingo na minha igreja, domingo retrasado, sobre a tão grande nuvem de testemunha que nos cercam, né? E eu comecei a lembrar das viagens que eu fiz. Como é interessante, né? Você está em algum lugar tão longe da sua casa e você ser conhecida por alguém e você fica assustado, né? Por que aqui tão longe tem gente que me conhece? Todos nós que somos líderes, que estamos à frente de alguma coisa na igreja, ou às vezes você é dono de um comércio, tal, você está à frente, as pessoas se dirigem a você, você se torna conhecido das pessoas, mas não conhece a todos, não é verdade? E essa posição que a gente ocupa, né, seja no trabalho secular, seja na igreja, ela nos faz pessoas públicas. E essas pessoas, elas estão espalhadas, você não tem como administrar. Então, quando a Bíblia diz aqui no livro de Hebreus, nós sabemos que nós não temos uma definição de quem escreveu Hebreus, se foi Paulo, se foi Apolo, alguns dizem que foi Apolo, mas o que importa é o seguinte: há uma nuvem de testemunhas. E a primeira nuvem, parte dessa nuvem de testemunha que eu quero compartilhar com vocês, seria dos homens. Nós temos homens, né, que estão cercando a nossa vida, que estão rodeando a nossa vida. Uns torcendo para que a gente se dê bem. Tem muita gente, ou melhor, nós temos um grupo de pessoas, acho que até menores do que aqueles que torcem contra, que torce muito a nosso favor, que quer que a gente fique bem, quer que a gente avance. A gente tem nessa nuvem, tem uma parte de pessoas que querem o nosso bem, querem que a gente vença, seja feliz. Mas existe uma outra parte que está ali espionando você só para te ver cair, para te acusar, sabe? Para ajudar você. Você caiu, eles vão te afundar. E me faz lembrar quando Paulo passa pelo naufrágio e quando ele chega na ilha, né? E ele então acende uma fogueira e para que o povo se aquecesse, de repente vem uma víbora, né? Que vai e morde a mão de Paulo. E aqueles homens que estavam ao redor diziam que Paulo era do diabo, era o demônio. Que homem é esse? Que o naufrágio aconteceu, agora ele está aqui, a cobra morde ele. Vamos esperar ele. Olha o que aqueles homens esperavam. Mesmo Paulo tendo sido profeta para aqueles homens, dizendo que não iam morrer, que não se preocupassem, que eles não morreriam. E Paulo não só falou, mas todos eles viveram o que o Paulo disse.
Mas eles estavam esperando Paulo inchar e morrer, porque quem era mordido por aquela cobra era esse o procedimento normal. E diziam, não, esse aí não, esse cara aí é bruxa, demônio, qualquer coisa. E de repente Paulo sacode a mão, a cobra cai, e eles ficam esperando Paulo inchar e morrer, e Paulo não morre nem incha. Daí ele passa a ser um homem, um Deus. Então tem muita gente iguais a esses homens, sabe? Que a gente, quando está na prova, está na dificuldade, eles ficam assim, não, esse é o problema. Esse aí é porque é isso, esse aí é porque é isso. Não, isso vai acontecer. Então nós temos uma grande nuvem de pessoas com corações maus. Não pense você que o fato de você estar dentro da igreja, que você não vai deparar com pessoas com corações ruins. Vai sim. Até Deus completar a boa obra, tem muitas pessoas que precisam passar por um processo, sabe? Ainda para ser salvo, transformado, liberto. Então, há essa nuvem de testemunhas de homens. Muitos estão olhando você para ver se você é exemplo, para ver se você pode ocupar essa função, para ver se você pode. É uma nuvem de testemunha. Essa nuvem de testemunha te cerca de homens, sabe? As pessoas olham para a tua família tem que ser o exemplo, você tem que ser o exemplo, mesmo que eles não sejam. Mas é assim que eles nos cobram da gente. Até porque se a gente exerce alguma liderança, nos é cobrado mais, porque a quem mais é dado, a Bíblia diz realmente que é cobrado. Então, veja bem, existe também a testemunha de demônios. Aquilo que os homens não conseguem ver, que você faz no oculto, eu quero te falar uma coisa. Existe uma nuvem de demônio que nos cerca. A Bíblia diz que os espíritos imundos estão ao derredor, buscando a quem possa tragar. Pedro fala sobre isso. Não é verdade? Então, a nuvem de testemunhas de demônios estão olhando, sabe, esperando de você qualquer rateiozinho para fazer o quê? Para te derrubar. E esses demônios não brincam, sabe? Eles vêm mesmo para te destruir, eles vêm mesmo para te arrebentar, para te defamar, para tirar de você o chão. Então, os demônios estão por toda parte, eles são invisíveis. Nós não temos como detectar os demônios se não for por uma visão espiritual. Se você não tem a visão espiritual aberta, você não sabe aonde ele está, o que eles estão fazendo, mas eles estão te rodeando ao derredor, buscando a quem possa tragar. E a terceira nuvem de testemunha são os anjos do Senhor, que acampam-se ao redor dos que o temem. O mesmo livro de Pedro fala, né? No mesmo versículo. Nós estamos cercados por anjos ao redor e por demônios ao derredor. Então, os anjos, eles estão acampados. O acampamento é uma habitação temporária. E quando nós erramos, pecamos, os anjos do Senhor se afastam e vem mesmo a ação do demônio ao derredor. Então, é muito importante você compreender que existem 3 nuvens de testemunhas que te cercam. Se você foge do problema de um homem te julgar, ou do problema de um homem tentar te derrubar, que é muito normal, a gente vê isso com uma certa frequência, infelizmente, né? Você tem que se preocupar com a nuvem da parte de demônios, que também não brincam com você. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, andar certo, andar em concordância com a palavra, precisa ser um comportamento independente de você estar na frente de alguém ou não. Esse comportamento precisa ser dentro da sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, porque os demônios e os anjos estão aonde você estiver. Então, aqui não tem ninguém conhecido, eu posso fazer alguma coisa errada. Oi, só lamento. Os demônios estarão vendo e os anjos também estarão vendo. É uma nuvem de testemunha. Então, eu te convido a não tentar lubrigiar os céus, a brincar com Deus, a brincar de ser crente. Nós não fomos chamados para brincadeira. Há uma guerra invisível. E nessa guerra invisível, que você às vezes não tem acesso, porque você não tem a visão aberta, você é o alvo do inferno e de muitos homens, assim como foi com o apóstolo Paulo. É te derrubar, é te destruir, é fazer de você um derrotado,
É não permitir que você saia do chão. Mas eu quero te dizer que o Senhor Jesus não te chamou para isso. Ele te chamou para fazer de você um vencedor. E ele morreu na cruz. Jesus morreu na cruz para fazer de você um vencedor. Então, todos nós temos em nós o DNA da vitória, que é o DNA da cruz do Calvário, né? Quando nós aceitamos Jesus, tornamos filhos dele. Então, esse DNA está em nós. Só depende da gente desenvolver esse DNA. Então, nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhos. Aí vem uma vírgula e diz assim: livremos-nos de tudo que nos atrapalha. Aqui é forte, sabe? Eu acho forte essa palavra, porque ele não diz assim: olha, eu vou livrar você, Deus, né? Deus, eu vou livrar você de tudo que te atrapalha. Ele não diz isso. Ele diz assim: se livre de tudo que te atrapalha. Então, isso quer dizer que é uma atitude minha. Sou eu quem precisa se livrar de tudo que me atrapalha. Forte isso, não é verdade? Forte e verdadeiro. Preste atenção. É você que tem que se livrar daquilo que te embaraça. E quando nós somos embaraçados, nós somos atrapalhados, a gente não consegue correr a carreira que nos foi proposta. Os embaraços, eles têm como finalidade nos parar ou nos atrasar. E o embaraço são as suas escolhas. Aquilo que eu escolho, aquilo que eu decido, aquilo que eu tomo para mim, a minha alma faz escolhas erradas. E nessas escolhas que eu faço, quantos embaraços? Quantas pessoas em casamento errado? Quantas pessoas estão casadas com uma pessoa que ela disse: não consigo viver sem ela, e hoje está doido para que ele morra? Você está embaraçada. Você está embaraçada. Então, a escolha do casamento que você fez foi errada. Hoje é embaraço. A escolha, todas as escolhas que você fez que te impedem de ter sucesso é embaraço. Quantos homens casados escolhem ter uma outra mulher? Embaraço. Quantas mulheres escolhem ter outro homem? Embaraço. E a Bíblia diz que o embaraço, se a gente não se livrar, o pecado nos envolve. Porque ser embaraçado não significa que estejamos em pecado. O embaraço é o primeiro momento. Aquele momento da sedução, o momento que você ainda não pecou. Então, aquele momento, você tem que se livrar. É você. Livre-se. E depois você diz assim: e o pecado que nos envolve. Então, 2 momentos aqui. O momento do embaraço e o momento do pecado que nos envolve. Cuidado com aquilo que te envolve, aquilo que rouba o seu tino, a tua direção. Cuidado com tudo aquilo que te tira, sabe, da presença de Deus, que rouba de você a fé, a vontade de continuar. Eu te digo hoje, em nome de Jesus, livre-se do embaraço enquanto só é embaraço. Livre-se em nome de Jesus. Sabe, aquela conversinha que está fazendo de você uma pessoa diferente, livre-se dessa pessoa com conversa fiada. Cuidado com quem você tem conversado. Cuidado com quem você tem falado a sua vida. Isso é embaraço e vai se tornar pecado. Você não pode contar sua vida para qualquer pessoa. Aliás, a tua vida só pode ser contada para pessoas que têm ouvido treinados para ouvir. Então, cuidado. O que você fala do seu marido, da sua melhor amiga? Foi assim que pegaram meu marido. Então, toma cuidado. Sabe, fecha a tua boca, não se embarace. Às vezes você fala com uma pessoa e fica presa a ela pelo que você falou. Você se torna cativa da pessoa pelas coisas que você disse. Depois você deve favores, você fica apreensiva com medo que aquela pessoa conte. Então livre-se do embaraço, antes que o embaraço se torne pecado. Então, nós temos que deixar o embaraço e o pecado que nos envolve. Sabe, tem pessoas que têm um pecado de falar demais, né?
fala demais, vê o defeito dos outros assim com uma facilidade, mas ela não vê o dela. A Bíblia diz que examine-se, pois, o homem a si mesmo. Paulo fala em Coríntios isso. Examine-se o homem a si mesmo. Antes de você ser julgadora, antes de você acusar, antes de você acusar, julgar e condenar, examine-se você, se examine. Porque todas as pessoas que têm esse comportamento de apontar erro, de acusar e condenar, na verdade, por trás disso, ela está escondendo seus próprios erros. É você que está escondendo seus erros. E quando você aponta dos outros, você acha que o seu vai ficar encoberto. Você está embaraçado com você mesmo. Em nome de Jesus, comece a olhar para você, comece a ver, Senhor, o que eu preciso mudar em mim. Senhor, qual é o embaraço que está me atrapalhando? Eu tenho que renunciar. A renúncia é tua. A atitude é tua, a escolha é tua. Deus não faz por você aquilo que só você pode fazer. Escolher fazer o certo. Fechar a boca, falar menos, cuidado com as críticas com as igrejas, com os pastores, cuidado com a crítica do seu marido, cuidado com a crítica do teu patrão. Fecha a tua boca, você está se embaraçando, sabe? E esse embaraço vai ser impedimento para você caminhar, porque vai se tornar pecado. E o pecado, ele está nos rodeando. E eu quero dizer o seguinte, que o pecado nos impede de correr. A Bíblia diz assim, e corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aqui tem uma mensagem poderosa. Veja bem, quando eu me embaraço porque eu olho assim, ó. Eu olho assim, eu olho nessa área assim. Eu olho para homens. Eu quero... eu sou assim por quê? Porque meu pastor. É muito fácil você transferir para os outros o pecado que é teu, o embaraço que é teu, o desejo que é teu, o sentimento que é teu. Mas é fácil jogar porque fulano não está fazendo a parte dele. É porque... Ok, e você está fazendo a sua? Está fazendo a sua? Você está conseguindo desenvolver aquilo que lhe foi confiado? Né? Mas não. Apontar o erro dos outros é mais fácil. Justificar os meus erros em cima dos erros dos outros é fácil. Difícil é assumir que teu erro é porque você não está na direção de Deus. Como que você vai correr uma carreira? Como que você vai ter perseverança? Perseverança é não desistir nunca. Em detrimento dos problemas, das barreiras, da dificuldade, é você continuar. Perseverança é você pegar um caminho e se você for ali na frente bater com a cabeça, você volta e diz assim, eu preciso continuar, mas não tem que seguir o caminho aonde eu bati com a cabeça. Você tem que seguir o caminho alternativo. Você tem que ter inteligência. Perseverança é continuar com inteligência. Então, continue. Se ali você bateu a cabeça, mas eu tenho que ir em frente. Então, você vai achar. Como a água, que ele tem o rio, né? Tem a pedra no meio do rio, ela não fica batendo contra a pedra. Não. O que ela faz? Ele contorna a pedra. Isso é perseverança. É chegar no objetivo. Então, vamos lá, perseverança. Há uma carreira proposta para nós. A carreira da fé, a carreira ministerial, a carreira familiar, a carreira, sabe, profissional. Qual é a carreira que te foi proposta? Em todas elas, você não pode tirar os teus olhos do Senhor Jesus. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Se você estiver numa carreira, olhando para o lado, para quem está do teu lado, quem está para trás, quem está na frente, como é que eu vou ver? Você vai se embaraçar. Acredite numa coisa. A carreira que te foi proposta foi o Senhor quem te deu. E se essa carreira que você está correndo, seguindo, foi o Senhor quem te deu, olhe para cima. Olhe para o autor e consumador da tua fé. Eu te convido a não desanimar, a não desistir, a sair do embaraço. Saia hoje do embaraço. Livre-se do pecado que está te rodeando. Corra com perseverança. Se você um dia corria uma carreira e parou, eu quero te dizer que é hora de você retomar a sua carreira. Talvez você tenha sido embaraçado por palavras, por sentimentos, por mágoas, mas eu te convido hoje a se livrar de todo esse embaraço e correr.
corra a carreira que te foi proposta. Olhe para Jesus. Ele nunca te desiludiu, ele nunca te enganou, ele nunca te entristeceu. Os homens fizeram, não o Senhor. Então olhe para ele. Jesus, autor da nossa vida, aquele que está do nosso lado, está sobre nós, nos envolve para nos capacitar a continuar essa carreira que nos está proposta. Tá certo? Não pare, não desista, continue. Ah, mas você não sabe o que eu estou passando. Nem quero saber. Uma coisa eu quero te dizer. Se você tem uma carreira proposta pelo Senhor, continua. Em nome de Jesus. Você acha que nós chegamos aonde nós chegamos porque a gente não teve luta? Não. Foi porque nós continuamos. Foi porque nós perseveramos. Todos que chegam a algum sucesso na vida, chegam porque perseveraram. Não desistiram. Não há sucesso para quem desiste. Não há sucesso para quem se embaraça. Não há, e fica embaraçado e morre no embaraço. Não há sucesso para aqueles que caem em pecado. Não há. O sucesso está em vencer, em romper, em renunciar ao embaraço. É deixar para trás decisões erradas. É consertar. Se conserte, avance. Porque Deus, Ele não desistiu de você, Ele não vai te abandonar, Ele não vai deixar você para trás. Então você precisa dar o primeiro passo, porque o Senhor vai te abraçar nessa caminhada. O Senhor tem sido fiel na minha vida, o Senhor tem nos abraçado. O meu Deus, segundo a sua riqueza, tem suprido na minha vida todas as minhas necessidades. Não vai ser diferente com você, e não é diferente com você, mas você precisa correr essa carreira. E outra coisa, os teus olhos precisam estar em Jesus, sabe? Tire o olhar dos homens, tire, porque quando eu olho para o homem, eu justifico os meus erros. Eu digo assim, fulano parou, né? Se ele parou, eu posso parar também, e não é verdade. Se alguém parou, isso não é motivação para eu parar. Isso é motivação para dizer, bem, Jesus, se um tombou, eu preciso continuar e vou levantar meu irmão. Mas vamos em frente. Em nome de Jesus, há uma carreira proposta para você. Apóstolo Paulo tinha uma carreira. Apóstolo Paulo enfrenta o naufrágio. O navio todo é quebrado. Mas Deus disse ao apóstolo Paulo que ele passaria por aquele naufrágio, mas que ninguém iria morrer. Carreira proposta. Daqui a pouco Paulo está na ilha de Malta. É mordido por uma cobra. Pensa. Paulo estava seguindo a carreira que era proposta. Então as lutas, as dificuldades também surgem dentro da carreira que tinha proposta. Agora a vitória também é certa. Porque aquele que te comissionou é fiel para te abençoar, para te guardar. E você é um abençoado, você é um vitorioso, você é uma vitoriosa, você é uma abençoada. Pastor Manuel é uma bênção, né? Aí com seus 80 anos, homem de fé, de coragem, a sua esposa, uma mulher assim, abençoada, essa igreja congregacional abençoada. Que o Senhor continue abençoando os seus passos, confirmando o passo de vocês. Que o Senhor prepare todas as coisas para o novo momento da igreja. E que Deus dê vitória a todos vocês. Fica aí a minha palavra. Nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o peso, todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Quero orar por você agora e pedir perdão por essa tosse, essas coisas, porque eu estou resfriada. Mas curva a sua cabeça. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu entro na Tua presença por cada vida que está ao alcance da minha voz ou da minha imagem. Meu Deus, eu sei que muitos que vão me ouvir, ou alguns que estarão me ouvindo, poderão estar embaraçados com as coisas deste mundo, talvez com a preocupação de ganhar dinheiro, largar o ministério, ou então porque alguém viu erro no outro e não conseguiu caminhar. Senhor, quantas pessoas estão embaraçadas pelos problemas que viram, pelas coisas que ouviram. Mas em nome de Jesus agora eu ordeno, Senhor, que eles tenham força para se libertar desse embaraço.
e que eles possam prosseguir a carreira que foi proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Eu abençoo essa igreja, eu abençoo esse pastor, abençoo a sua esposa, seus filhos, netos. Senhor, abençoa cada membro dessa igreja. Declaro que sobre essa igreja está a bênção do eterno. A mão do Senhor está sobre essa igreja, está sobre esse povo. Senhor, a pandemia vai passar, a igreja vai congregar, seremos unidos outra vez, reunidos de novo, porque é o Senhor o dono da igreja. Receba essa vitória nessa hora. Seja agora motivado pela fé. Volte para a carreira que te foi proposta. Não desanime, não desista, porque há um Deus que espera e conta contigo. O Senhor pode e vai te dar força. Receba a força que você precisa para cortar todo o embaraço. Você vai renunciar ao embaraço porque a força vem do Senhor. E você vai sair do pecado que te cerca. E vai avançar, vai correr, mas vai correr muito para ganhar o tempo que você ficou parado e para chegar no tempo que Deus determinou. O importante é você recomeçar sua carreira. O importante é você se dispor a vencer. Vamos em frente, gente, porque lá na frente que vem a nossa redenção. A tua recompensa não vem de homem. A tua recompensa vem do Senhor. Então não espere que homem te dê nenhum tipo de recompensa. Não espere elogios de homem. Espere do Senhor, porque foi Ele que te comissionou. Ah, mas bispo, você está falando isso porque você não vive na igreja. Vivo? Claro que vivo. E quantas vezes alguém faz alguma coisa na igreja e eu esqueço de agradecer. Mas não é por isso que você tem que parar. Porque o Senhor está anotando. Tudo que você está fazendo está sendo anotado por Ele. E no tempo oportuno, a recompensa vem. Quando a gente quer elogio dos homens, a gente já recebeu o galardão. Mas quando a gente espera do Senhor, a recompensa vem. Que você possa estar firme, abençoado, enriquecida. Que você, mulher, se propunha a fazer a grande obra. Que você, homem, se propunha a estar como um soldado, né? Na guerra. As crianças, sabe, formem um exército abençoado. E que todos nós, somando, a gente possa vencer esses embaraços, né? A luta é contra o pecado. E você tem que lutar contra o pecado. Lute, vence. A força que você precisa para vencer já está dentro de você. Ah, mas bispa, a força que você precisa já está dentro de você. Então vença, rompa em fé. Decida vencer, decida romper, decida cortar todos os embaraços. Em nome de Jesus. Assim nós determinamos, assim nós cremos, assim eu te convido a se colocar de pé e avançar em nome de Jesus. Que Deus possa te enriquecer com essa mensagem. Que o Espírito Santo possa ter te alcançado de uma maneira única através dessa mensagem. Agradeço realmente a oportunidade. E que a gente possa estar outras vezes juntos, né? Ministrando a palavra. Deus te abençoe. E até então, ao próximo encontro. A paz.